Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês, apesar de não poder cheiro de vocês, né? Mas a gente pode se ver. A Denise sempre fala que pelo menos aqui a gente pode se ver sem máscaras, né? Não sei se ela está falando no duplo sentido, né? Brincadeira. Então, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Isaías 11, 1. Alguém poderia ler para nós? O ramo de Jessé. Um ramo surgirá no tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Vamos fazer uma oração antes de continuar? Senhor amado, eu quero te agradecer por esse momento. Quero pedir, Senhor, que teu Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações, fazendo com que aquilo que está no coração de cada um, Senhor, possa ter a conexão necessária, Senhor, com a tua palavra. Fala a cada um de nós na medida que cada um de nós necessita e compreende. Eu te peço a tua bênção sobre todos nós e peço, Senhor, que a tua paz e a tua graça, acima de tudo, se sintam, possa se sentir nos nossos corações. É em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Muito bem, esse texto aí é um texto que alguém poderia dizer assim, pô, mas isso aí parece ser Natal, né? Um texto para Natal. Mas eu queria lembrar que nessa semana, nos últimos dias, né, a gente tem vivido uma coisa que alguns de nós chegou a aprender na sua igreja de origem, que é a quaresma, né? A quaresma é aquela frutinha que dá numa árvore que a gente colhe nessa época. Quer dizer, né, essa é uma referência. Quaresma é uma coisa que, desde criança, eu não conseguia entender direito. A única referência que eu tinha, de fato, era essa fruta. Mas, pensando um pouco, né, porque eu estou vivendo numa cidade de luteranos, e os luteranos, junto com os católicos, eles têm essa cultura da quaresma. E eu nunca dei bola para isso enquanto eu era luterano, e então eu peguei e fui fazer uma pesquisa sobre quaresma, né? Quaresma significa 40 dias, né? E aí tem várias relações que se faz, né, com esses 40 dias de Moisés no deserto, 40 dias que Jesus ele fez jejum, e assim por diante. A cristandade, logo depois que Jesus ele morreu e subiu aos céus, a igreja primitiva começou a existir. Em determinado momento, alguém achou de começar a fazer alguns lembretes a respeito de algumas coisas. E esses dias de quaresma, eles começam lá no carnaval, né? A quaresma começa na quarta-feira de cinzas. E aí é um período que se considera que é um período de jejum e de oração. Praticamente, pouca gente faz isso, né, na prática mesmo, né? Ou fazia mesmo. Mas quando eu comecei a olhar um pouco dessa liturgia da Igreja Católica e da Igreja Luterana,
eu comecei a ver que tinha algumas coisas muito impressionantes ali, que se fossem seguidos ao pé da letra, seria um exercício muito legal, um exercício de fé muito legal, onde que aquilo que Deus ele espera de um cristão seria, de fato, muito bem praticado, né? Mas uma coisa muito importante na nossa fé é a gente entender o que a gente está fazendo com aquilo que a gente entendeu. E nesses dias aí que seguem, a gente vai chegar na Sexta-feira Santa, quando Jesus ele morreu por nós na cruz, né, para pagar pelos nossos pecados. E daí ele foi colocado no túmulo e no terceiro dia, então no domingo, ele ressuscita, né, e a gente tem a Páscoa, né, que a gente comemora, que foi roubado em algum aspecto também pelo coelhinho, né, assim como o Papai Noel roubou o nascimento de Jesus lá no Natal, né, o coelhinho da Páscoa também veio roubar, né, o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas o que acontece nesse momento é que Jesus ele conclui a obra mais importante da história da humanidade, que é quando o homem ele se encontra com o perdão daquele pecado que aconteceu lá em Adão e Eva, no começo da história, que fez com que a humanidade se tornasse pecadora e corrupta e, vamos dizer assim, destruída, como a gente conhece a humanidade hoje. E então esse seria um momento onde que no passado, na Idade Média principalmente, se levava os cristãos a um tempo realmente de reflexão. Só que hoje nós nos encontramos no meio de uma pandemia. E no meio dessa pandemia, eu acredito que muita gente, como o Juliano falou, né, hoje tem muita gente que está procurando a Jesus como nunca tinha procurado antes na sua vida. E nesse momento eu tenho certeza de que aqueles que de fato entendem que existe algo de diferente, né, numa vida com Jesus, que querem uma vida diferente, eles estão encontrando. Eles estão procurando e estão encontrando. Então, nesse ponto, eu comecei a refletir a respeito de quais são as expectativas que nós hoje, diante da situação que a gente está vivendo, a gente, de fato, espera encontrar, né? O que a gente está querendo. Eu tenho comentado muito nas minhas conversas particulares, né, que um pouco antes da pandemia, o mundo estava praticamente à deriva nos seus interesses pessoais. Um pouco antes da pandemia, o nosso poder aquisitivo estava muito bom, muita gente estava viajando, muita gente estava realizando sonhos, muita gente estava fazendo festa, né? Então a vida estava boa demais, né? E eu sempre digo, né, que antigamente, quando eu era mais jovem, né, alguém poder ir a Roma ou Paris, né, era tipo assim a viagem da vida, né? Um pouco antes da pandemia, o pessoal não estava mais querendo ir para Roma ou para Paris. Eles estavam querendo ir para Capadócia, estavam querendo ir para a Ásia, estavam querendo ir para lugares assim meio exóticos, né? Porque o sonho normal, né, já tinha sido realizado. Então o pessoal estava querendo, tipo assim, posso fazer tudo que eu quero, porque tenho condições de fazer. Então eu vou fazer alguma coisa diferente, né? E até os casamentos, as festas, todas elas, todo mundo querendo fazer alguma coisa diferente. Tanto que, numa ocasião, aí me convidaram para fazer um casamento e me pediram se tinha alguma restrição, né? Eu disse, não, a única restrição é que eu não gostaria de fazer um casamento onde quem trouxesse as alianças, né, na hora do casamento seria 2 cachorrinhos. Aí o casal olhou um para o outro e disse, mas era isso que nós queríamos fazer.
Eu disse, pá, então estou fora, né? O que aconteceu? O normal já não era mais, já não estava mais satisfazendo ninguém. Todos queriam alguma coisa diferente, né? E agora nós estamos aí, enclausurados, né? Muito bom ver cada um de vocês na sua própria casa, né? Se a gente se reunisse lá no Salão da Aliança, de forma nenhuma a gente ia conhecer um pouco da intimidade de vocês e talvez vocês não iam estar se vestindo também de uma forma assim mais relaxada, né? E assim a gente está vendo um pouco mais de cada um, né, mais de perto. Então, o que esse texto de Isaías, né, ele nos dá? Naquele período, os judeus, quando Jesus ele chegou e quando ele começou o ministério dele, quando estava próximo da morte dele, né, o pessoal estava numa situação muito parecida com a nossa. O país de Israel estava invadido por Roma, eles estavam sofrendo impostos pesadíssimos, né? Eles não podiam ser uma nação com a sua identidade da forma como eles gostariam de ser uma nação com a sua própria identidade, com a sua liberdade. Nós não temos hoje liberdade, nós estamos usando máscaras, nós estamos perdendo a nossa liberdade e a nossa identidade, nós temos que ficar trancado em casa. Então, se a gente fizer uma analogia aí, é muito próximo daquilo que eles estavam vivendo. Era tudo muito limitado, né? E eles estavam angustiados com essa questão, e eles estavam esperando um libertador. Lá em Isaías, né, o país estava vivendo uma tragédia, porque o povo se afastou totalmente de Deus e cada vez mais eles estavam deixando de ser aquilo que eles tinham sido quando Davi era rei de Israel. E porque o apogeu da história deles, né, a parte que todo mundo gosta, né, quando está tudo dando certo, quando está tudo em paz, quando todo mundo tem dinheiro, quando não tem problema de saúde, aquele período tinha ficado para trás há muito tempo. E aí Isaías ele diz, vai acontecer que um ramo surgirá do tronco de Jessé. O tronco de Jessé ele já estava virado num toco, né? E era uma árvore ou uma dinastia de reis que tinha se acabado. E o que ele diz ali? Que Jesus, né? Porque aqui está falando de Jesus, ele está falando aqui que Jesus ele procede de uma dinastia que tinha sido completamente dissolvida e uma dinastia que perdeu o elo dela com o poder sobre o povo. Então, quando Jesus nasceu, ele nasceu de onde? Ele nasceu de uma descendente, né, que estava casada com um carpinteiro que teve que ter seu filho numa estrebaria, numa manjedoura. Então, de família real não tinha nada, né? Mas nessa profecia diz que desse ramo, ou desse toco, desse tronco, né, e das suas raízes brotará um renovo. Vocês podem imaginar um toco de árvore, né, morta, mas de repente um brotinho nasce do lado, né, e tu olha assim, opa, vai ter uma árvore nova aqui, né? Então, dessa forma, é que Jesus ele representava a volta daquele reino que ficou só na memória da história daquele país. Então, um país que tinha sido poderoso, rico, forte, bonito, saudável, praticamente estava vivendo de uma forma paupérrima e era escravo de outro país, né? E aí, então, essa promessa. Nós estamos numa situação parecida hoje, a gente está angustiado com muita coisa e a gente não sabe como é que vai ser o futuro. Tem uma esperança numa vacina ou na ciência, mas a ciência está tão confusa quanto a política
que está tão confusa quanto todo mundo, né? Então, nós estamos num momento que, na verdade, a gente tem que ir vivendo um dia de cada vez, né? Para ver o que vai dar. Essa semana a gente nem sabe se vai abrir as lojas ou não, né? Porque o governador disse que vai abrir, e aí um juiz chegou e disse que não vai abrir. Então, eu estou querendo ver o que vai acontecer amanhã. Então, era assim, mais ou menos, que estava vivendo esse povo. Tanto que Jesus, quando ele nasceu, né, ele teve que... José e Maria tiveram que ir até Belém para fazer um recenseamento, assim, do nada, né? De um momento para o outro. Imagina, ele tinha lá, de repente, uma casa para construir, a Maria estava para ter nenê e tinha que fazer uma viagem. Então, tudo fora do controle deles. No versículo 2 diz ali, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Este rei é de origem divina, portanto eterno. O Espírito Santo se manifestaria sobre ele, não apenas faria incursões ocasionais, mas definitivamente andaria com ele. Este rei e este reino têm uma consequência disto, a direção constante de Deus, pois, na verdade, Deus é parte desse governo, ou seja, é ele quem governa. Quando a profecia diz que o Espírito Santo estaria sobre ele, significa que a partir desse rei que estava para vir, ele era alguém que seria dirigido diretamente por Deus. Deus é que estaria dando as diretrizes para tudo que ele fosse fazer. Então, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então, o Espírito Santo, esse rei, tendo o Espírito Santo, ele faria um reinado equilibrado, um reinado justo, um reinado que, de fato, satisfaria toda a população, todo o povo que fazia parte desse reino. Então, essa é a promessa. Então, imagina que alguém que tem uma promessa dessas aí, fica esperando quando é que será que vai chegar o nosso libertador e nós voltaremos a ser um país rico, poderoso, respeitado, honrado e todas essas coisas. E o que aconteceu? Vamos continuar um pouco mais sobre Jesus. Então, no 3 diz, e ele se inspirará no temor do Senhor. Então, esse rei, ele não faria nada por ele próprio, mas sim ele faria aquilo que Deus o orientasse a fazer. E ainda não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Então, esse rei, ele tem uma coisa que a gente está cada vez mais cansado de ver que nós não temos, que é justiça, né? Então, justiça é um anseio da nossa alma, é um anseio tão grande que chega a nos angustiar, porque a gente, quando vê uma injustiça, né, a gente tem vontade de fazer como no Antigo Testamento, né, de arrancar os cabelos, arrancar a roupa, jogar cinza em cima da cabeça, né, e chorar às vezes de raiva por tanta injustiça. E é o que tem acontecido. No entanto, esse rei que estava sendo prometido para o povo de Israel, ele vinha trazer todas essas coisas. E no final do versículo 3, no versículo 4 ainda, com suas palavras, não, ainda aqui, com justiça tomará suas decisões. Então, uma das coisas aonde que esse rei ele construiria o seu reinado seria em cima da verdade, né? A gente só consegue ver justiça onde que a verdade ela tem o seu valor mais importante. Nós estamos vivendo hoje uma realidade de mentira em tudo quanto é área. Tá? A gente não sabe, vocês sabem em quem vocês podem acreditar de fato? Né? Quem é da direita ou quem é da esquerda? Os da direita acreditam que estão acreditando nas pessoas corretas,
Mas, por sua vez, quando se ouve alguém da esquerda falando, ele tem certeza de que o que ele está ouvindo e o que ele está falando é correto. Então, tem um lado aí que acredita na vacina, o outro lado não acredita. Um acredita na cloroquina, o outro não acredita. Então, sabe, o mundo está dividido. Nós estamos totalmente divididos, né? Por quê? A verdade, ela se tornou relativa. E Jesus, ele disse, né, lá em João 14, versículo 6, ele disse, Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus está dizendo assim, ó, eu sou a verdade. Esse cara aí que o profeta Isaías, ele profetizou que viria, ele viria sustentado pela verdade. Ah, mas a verdade é uma coisa relativa. Pode ser que ela é relativa para nós, mas quando uma pedra é uma pedra, por mais que eu duvide, ela continua sendo uma pedra. Isso é um fato, é verdade, né? Então, assim, a verdade de Deus é a única verdade, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então, o que Ele estabeleceu é verdade. E o que Ele não estabeleceu é apenas ideia, ou criação, ou invenção do ser humano em geral. Aqui diz ainda no versículo, eu acho que é o 4, né? Onde que está? Mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres com suas palavras, como se fosse um cajado ferirá a terra. Na linguagem de hoje, está como uma vara conduzirá, como uma vara para castigar o país, tá? Então, é bem interessante que ferirá a terra fica um pouco relativo, mas como uma vara para castigar o país. Qual país? O país de Israel. Uma vara, ela significa disciplina, ela significa direção, né? Então, é dessa forma que ele governaria, né? E no 5, então, a retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Em outras palavras, o que eu estou trazendo para a conversa? Todos nós estamos muito ansiosos, né, por um mundo justo, por um mundo verdadeiro, por um mundo onde que a paz e a prosperidade, a alegria volte a reinar de novo. De uma certa forma, nós estamos nesse momento esperneando por aquilo que a gente perdeu. E depois de um ano de pandemia, quando a gente começou a achar que a coisa ia melhorar, a coisa parece que piorou. Piorou por quê? Porque talvez a gente não entendeu o que está acontecendo. Sabe quem é que provocou essa pandemia? Foi Deus. Não foram os políticos, não foi a China. Sabe, um vírus, ele pode ter sido criado em laboratório, mas Deus, ele podia impedir dele se disseminar. E, na verdade, muitas vezes, olhando bem de perto para cada situação, nem é o vírus que está sendo tão fatal, tá? São as políticas que muitas vezes são aplicadas que são fatais. Então, na verdade, o ser humano, ele está num momento onde que ele está experimentando do seu pecado. Quando Isaías recebeu essa profecia e passou para o povo de Israel, ele estava falando para um povo que tinha se atirado no pecado de tal forma que eles nem sabiam mais direito onde estava Deus. Estava cada um indo atrás de seus próprios ídolos, atrás de seus próprios deuses, e eles estavam pecando descaradamente contra Deus. Então, se alguém quer ver, pode ler o livro de Jeremias. Jeremias, nossa, ele chega a doer de ler esse livro, quando a gente começa a entender que povo era aquele, que povo miserável. E olha,
não vejo muita diferença daquilo que a nossa humanidade hoje é. E não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. Então, a raça humana, ela chegou num ponto onde que ela precisa, na verdade, voltar o foco dela de novo para a única coisa que realmente importa. Você sabe que morreu um cantor muito famoso aí ontem ou anteontem, do meio cristão. Eu vi um vídeo dele hoje e enquanto que ele estava sendo entubado lá, uma enfermeira começou a cantar uma música dele. E ele sorriu pouco tempo antes da morte dele. Ele sorriu e cantou junto com ela a música, né? E muita gente ficou muito emocionado com esse vídeo, porque, pô, cara, o cara tá morrendo e ele estava sorrindo, ele estava cantando louvores a Deus. Quem é que consegue morrer assim? Né? É só alguém que sabe muito bem a quem ele pertence, a que mundo ele pertence, a que reino ele pertence e para onde ele está indo. Então, o reino que Deus ele nos prometeu, quando Jesus ele chegou aqui na Terra, ele disse, é chegado a vós o reino de Deus. E durante 2000 anos da história, né, a gente está aqui ouvindo do Evangelho, aceitando ele ou não, a humanidade toda tem acesso a esse Evangelho, né, mas nem todo mundo quer, mas Deus continua ainda promovendo ele no mundo, e a gente tem, então, a oportunidade de já vivenciar algumas coisas desse reino. Então, tudo isso que está prometido aqui para Jesus, Jesus ele repassou para nós. Quando? No momento que ele morreu, naquela sexta-feira santa, quando ele morreu na cruz. No domingo, quando ele ressuscitou, ele completou essa obra. E a partir desse momento, todos nós estamos com acesso livre a essa promessa. E aí, o que acontece? Né? Quando a gente compara com o nosso momento, e aquele momento do povo de Israel, eles não tinham uma pandemia, mas eles tinham uma situação muito parecida com a nossa, não tendo liberdade para nada, não tendo mais identidade. Uma das coisas que a máscara tem feito para nós como pessoa, ela está roubando a nossa identidade. Eu passo na rua, eu sou um anônimo, cada vez mais. Eu passo por pessoas conhecidas e eu não reconheço elas e deixo de cumprimentar alguém que eu gostaria muito de cumprimentar, porque eu não reconheci, né? Então, se tu bota uma máscara e um chapéu na cabeça, né? Pronto, já não dá mais para identificar. Eu posso ser bem facilmente identificado, porque sempre vão me reconhecer pelo meu boné, né? Ou por um boné. Mas nem todo mundo tem essa característica. Também pela minha barriga, né? É fácil de ver. Mas nem todo mundo é reconhecido. Então, nós perdemos nossa identidade, nós perdemos a nossa liberdade. E o que a gente pode fazer nesse momento? Nesse momento, não adianta a gente brigar com ninguém. Muitas vezes a gente começa a defender uma posição, eu vou dizer para vocês, eu sou direita, bolsonarista, né, ferrenho, mas topo sentar com qualquer esquerdista lulista, né, para conversar à vontade, né, discutir nossas teorias e coisa e tal. Mas, gente, não importa, não faz diferença. Aqui, eu sou gremista também, aqui deve ter muitos colorados. Eles vão discordar que o Grêmio é o melhor time, né? Eles não vão dizer, não, o Inter que é o melhor time. Não interessa, não importa. Na verdade, o que nós estamos tendo de esperança ou de expectativa com relação à nossa vida? Não está em nenhum governo terreno, não está em nada do que os homens podem criar para nós. Então, esse é o momento onde que a gente tem um outro reino, um outro país, um outro estado para defender. E é nesse ponto que a gente precisa se fixar. Quando tu começar a fazer única e exclusivamente o que os estatutos desse reino
ou como é que é a Constituição. Essa é a Constituição, tá, deste reino. A Bíblia Sagrada é a Constituição que nós temos que respeitar. Então, lá no livro de Isaías, no capítulo 3, versículo 1 a 3, ali diz que o verdadeiro governante de tudo, né, é Jesus. E que veio, que a gente segue. Então, é a ele que a gente, nesse momento, a gente tem que se reportar. E aí, o que acontece? Nesse momento, nós temos que orar. Não tem outra alternativa. Vocês querem sair de casa de novo, sem máscara, querem não ter medo mais de pegar um vírus que pode te matar? Ó, tem gente jovem morrendo. Antes era só os velhinhos que morriam. Agora tem gente jovem morrendo. Então está todo mundo sujeito à morte. Eu não quero assustar ninguém, porque eu não preciso mais assustar ninguém. Quem era para se assustar já se assustou. Então, nós sabemos do que eu estou falando. Todos já sabem, já experimentaram o suficiente para saber que é ruim o que a gente está vivendo. Então, esse é o momento, então, talvez, da gente resgatar não aquela quaresma, aquela quarentena de jejum e oração, no sentido litúrgico da palavra, ou tradicional da palavra, mas de forma efetiva. Vamos orar mais, vamos jejuar, vamos pedir para Deus o que Ele quer que a gente faça, por quem a gente deve orar. Quando o ser humano ora, Deus ele pode fazer os milagres que são pedidos. Se ninguém orar, não vai acontecer nada. Então, hoje nós precisamos orar pela nossa nação. Nós precisamos orar pelas nossas autoridades. Quem é que está certo, quem é que está errado? No momento que tu vai orar, tu não precisa dizer, ó, esse está certo para Deus e esse está errado. Deus sabe. Então, ora pelas autoridades para que elas deixem de mentir, para que elas deixem de roubar, para que elas deixem de ser corruptas, para que elas deixem de corromper, né? E para que Deus tire do governo aquelas pessoas que não estão interessadas de fato em fazer com que esse país se torne uma grande nação. E no momento que o Brasil se tornar uma grande nação, eu vou dizer para vocês, nós vamos ser usados no mundo inteiro ainda, porque o brasileiro é um povo especial. Ele tem canal aberto de comunicação com praticamente todos os povos. Nunca fizemos guerra para ninguém, nunca fizemos mal para ninguém. O único problema nosso é que nós temos fama de ser vagabundo, ladrão e não sei mais o quê, sabe? Tá? Esse é o nosso problema. Mas isso não impede que as pessoas nos recebam e aceitem. No momento que eles nos conhecem, eles sabem, opa, mas esse aí não é ladrão, nem corrupto, né? Nós temos só essa fama, mas nós não somos brigão, né? Como o país da minha raça de origem, né? Que já fez 2 guerras mundiais. Então, nesse momento, o que nós precisamos fazer é nos voltar para Deus e clamar para que esse rei, ele venha logo. Quem é esse rei e aonde que a gente vai ver ele? É claro que é lá na eternidade, mas a Bíblia diz que no momento que todo mundo ouvir do evangelho, no momento que todo mundo tiver a oportunidade de fazer a sua escolha por ele ou não, é que ele vai voltar. E aí nós vamos ver esse mundo perfeito, esse mundo onde vai ter justiça, esse mundo onde não vai ter doença, esse mundo onde que tudo vai ser bom. Então, ele vai acontecer aqui nessa terra? Não, porque nós estamos aqui ainda, né? O pecado ainda está aqui. Os pecadores ainda estão aqui. Então, mesmo que eu e tu nos convertamos, né, ou a gente já se converteu, ainda vai ter um monte de gente que não vai querer saber de se converter de jeito nenhum. Então, nesse mundo aqui, nessa terra aqui, não vai ter essa perfeição. Então, nós precisamos orar pelo que tem para vir. Mas, por enquanto, Deus ele nos deu uma tarefa, que é orar por esse povo, orar por essa nação, orar por esse mundo, para que
Quem ainda não ouviu o evangelho, possa ouvir, para que aquele que ainda não se converteu, que quer se converter, possa se converter. Então, essa é a mensagem que eu tenho para a gente chegar na Sexta-feira Santa e na Páscoa, tá? Entendendo o que está para acontecer, o que aconteceu lá atrás, né? Eu falei de quando Jesus nasceu, mas nós vamos comemorar logo quando Jesus morreu, que, na verdade, a comemoração grande mesmo que nós temos que fazer é que ele nos prometeu um mundo perfeito, um mundo ideal, aquele que não vai se realizar aqui. Então, John Lennon, ele cantava aquela música, né? Imagine se todas as nações não tiver mais fronteiras, coisa e tal. Não vai acontecer. Não não na história dessa humanidade do jeito que ela é. Não vai acontecer. Tem um pessoal trabalhando para isso, mas isso vai ser da concorrência, tá? O mundo hoje está sendo preparado pela concorrência, tá? Para que seja um só. Mas vocês não vão querer fazer parte disso. Podem ter certeza disso. Porque vai ser um negócio de dar dó para todo mundo. Certo? Vamos, então, meditar sobre esse momento e fazer algo concreto. Orar, de fato, para que haja mudanças, né? Quem sabe em setembro, quando está prometido que todo mundo vai estar vacinado, né, a gente possa voltar à nossa vida normal. Mas vamos orar para que, quando isso acontecer, a gente esteja mais firme do que nunca na nossa fé e que até esse ponto nós tenhamos levado muitas pessoas ainda a confiar em Jesus como nós confiamos. Amém? Fazer uma oração para encerrar? Senhor amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra, mas principalmente, Senhor, porque em ti nós temos esperança de encontrar aquilo que o nosso coração ele anseia. Toma nossas vidas em tuas mãos, Pai, e nos ajuda a fazer a nossa parte. Nesse momento, nós não podemos fazer muita coisa no sentido físico da palavra ou prático da palavra, mas nós podemos orar. E a tua palavra, na verdade, ela reivindica isso o tempo inteiro, de que devemos levar a ti as nossas dificuldades, nossos anseios, nossas angústias e os nossos sonhos. Então, que tu possa, Senhor, estar tomando a vida de cada um de nós em tuas mãos e nos levando a uma vida de oração cada vez mais íntima e profunda contigo. Em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém.